Você já sentiu que sua história está escrita de forma errada? Que os capítulos da sua vida não deveriam ter sido assim? Que as páginas estão manchadas de dor, de decepção, de promessas que nunca se cumpriram? Hoje eu quero falar com você sobre algo que vai tocar profundamente no seu coração, algo que vai fazer você enxergar sua vida com outros olhos. Porque Deus não está apenas observando sua história de longe. Ele está com a caneta na mão, pronto para reescrever cada linha, cada parágrafo, cada momento que você achou que estava perdido para sempre. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine a mão de Deus sobre sua vida. Uma mão que não condena, que não aponta dedos, mas que suavemente apaga as marcas da vergonha, do medo, da culpa que você tem carregado por tanto tempo. E no lugar dessas marcas, Ele escreve palavras novas, palavras de esperança, de recomeço, de propósito divino que sempre esteve guardado para você mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. A Bíblia nos ensina em Apocalipse 21:5 que Deus diz: "Eis que faço novas todas as coisas." E essa não é apenas uma promessa bonita para colocar em quadrinhos na parede. É uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tem tentado destruir sua fé, sua paz, sua alegria de viver. Deus está dizendo que Ele não vai apenas consertar o que está quebrado, Ele vai fazer tudo completamente novo, como se aquelas feridas nunca tivessem existido, como se aquele passado doloroso fosse apenas uma sombra que se dissipa quando a luz verdadeira aparece. Quantas vezes você olhou para trás e pensou que sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse feito outras escolhas, se as pessoas não tivessem te machucado, se as circunstâncias fossem mais favoráveis? Mas eu preciso te dizer algo que vai libertar seu coração agora mesmo. Deus não está preso ao seu passado. Ele não está limitado pelos seus erros, pelas suas quedas, pelos caminhos tortos que você andou, porque o poder dele é tão imenso, tão soberano, que ele pega exatamente aquilo que o inimigo usou para te destruir e transforma em plataforma para a sua maior vitória, em testemunho para glorificar o nome dele. Pense em José do Egito, vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, acusado injustamente, esquecido na prisão. Sua história parecia ter sido escrita com tinta da tragédia. Mas Deus estava reescrevendo cada capítulo. E o que deveria ser fim se tornou recomeço. O que deveria ser derrota se tornou vitória. E José pôde dizer em Gênesis 50:20: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Hoje, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, Deus está reescrevendo sua história também. Ele está pegando aquelas páginas rasgadas, aqueles capítulos inacabados, aqueles sonhos que você enterrou, porque achou que nunca mais veriam a luz do dia, e está soprando vida nova sobre eles, está trazendo ressurreição onde só havia morte, está plantando jardins onde só havia deserto árido e seco. Eu quero que você entenda algo muito importante neste momento. Quando Deus reescreve sua história, Ele não apaga completamente o que você viveu, porque cada cicatriz que você carrega tem um propósito. Cada lágrima que você derramou foi recolhida por Ele e guardada, como está escrito no Salmo 56:8. Tu contas os meus passos quando sofro. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus não desperdiça nada da sua dor. Ele não joga fora seus momentos mais difíceis como se não tivessem valor. Pelo contrário, Ele usa exatamente essas experiências para te preparar, para te moldar, para te fazer compreender a profundidade do amor dele de uma forma que você nunca compreenderia se a vida tivesse sido sempre fácil, sempre confortável, sempre sem desafios que te obrigaram a se ajoelhar e clamar pelo socorro divino que nunca falha. Quantas vezes você se sentiu invisível, esquecido, como se ninguém se importasse com sua dor, com suas lutas silenciosas, com aquele peso que você carrega no peito todos os dias,
sem conseguir explicar para ninguém. Mas eu preciso te lembrar hoje que Deus vê, Ele sabe, Ele conhece cada detalhe da sua jornada. E mesmo quando você acha que está caminhando sozinho por vales escuros e perigosos, a verdade é que Ele nunca soltou sua mão. Ele nunca te abandonou, nem por um segundo sequer. O Salmo 139 nos revela essa verdade maravilhosa. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não importa onde você esteja agora, não importa quão fundo você tenha caído, não importa quão distante você se sinta de Deus. Ele está exatamente ali, ao seu lado, esperando que você permita que Ele entre na sua história, não como visitante, mas como autor principal, como aquele que tem autoridade para mudar o rumo de tudo. Pense na mulher samaritana que Jesus encontrou no poço de Jacó. Uma mulher com uma história marcada por 5 casamentos fracassados, vivendo em união com um homem que nem sequer era seu marido, carregando o peso da vergonha, do julgamento da sociedade, indo buscar água no horário mais quente do dia, apenas para evitar os olhares de desprezo das outras mulheres. Sua história estava escrita com palavras de rejeição, de solidão, de busca desesperada por amor nos lugares errados. Mas quando ela encontrou Jesus, tudo mudou. A conversa, que deveria durar alguns minutos, se transformou no momento mais importante da vida dela. Porque Jesus não a condenou, não a humilhou, não jogou na cara dela todos os seus erros, mas ofereceu algo que ela nunca tinha experimentado: água viva, uma nova história, um recomeço que não dependia do passado dela, mas da graça inesgotável de Deus, que transforma mendigos em príncipes, que transforma vazios em plenitude, que transforma histórias sem sentido em testemunhos poderosos de redenção. Hoje eu quero fazer um convite especial para você que está ouvindo essas palavras e sentindo seu coração pulsar mais forte, sentindo algo mexendo lá dentro, uma esperança que você não sentia há muito tempo, começando a brotar como uma semente pequena que finalmente encontrou terra boa para crescer. Deus está dizendo para você agora: filho, filha, eu não terminei sua história ainda. Os melhores capítulos ainda não foram escritos. As maiores bênçãos ainda estão guardadas. Os milagres mais poderosos ainda vão acontecer na sua vida, porque eu sou o Deus do impossível, o Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar, o Deus que faz caminho no deserto e rios no lugar seco. E o que eu comecei na sua vida, eu vou terminar, eu vou completar, eu vou levar até o fim com perfeição e glória. A palavra de Deus em Filipenses 1:6 nos garante: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E isso significa que não importa quantas vezes você tentou e falhou, quantas vezes você começou e não conseguiu terminar, quantas vezes você acreditou e foi decepcionado, Deus não desiste de você. Ele não cancela seus planos, Ele não rasga a página da sua história e joga fora como se você fosse um caso perdido. Você não é caso perdido, você é caso de Deus, você é projeto divino, você é filho amado, escolhido, separado para propósitos eternos que vão muito além da sua compreensão neste momento, mas que vão se revelar no tempo certo, da forma certa, no momento exato em que Deus determinou desde antes da fundação do mundo. Eu quero que você imagine agora um manto branco, limpo, puro, descendo sobre seus ombros, cobrindo completamente tudo aquilo que te envergonha, tudo aquilo que te faz sentir indigno, tudo aquilo que o inimigo usa para sussurrar no seu ouvido que você não merece o amor de Deus, que você pecou demais, que foi longe demais, que estragou tudo e não há mais volta. Esse manto é a justiça de Cristo, é a graça que cobre multidão de pecados. É o perdão que não apenas limpa, mas restaura completamente, como se você nunca tivesse errado, como se você fosse uma folha em branco onde Deus pode escrever uma história nova, gloriosa, cheia de significado,
e propósito. Isaías 61:10 declara: Ele me cobriu com o manto de justiça, como noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como noiva que se enfeita com as suas joias. E essa é a forma como Deus te vê agora mesmo. Não como alguém sujo e indigno, mas como noiva preparada, como filho amado, como herdeiro de todas as promessas que Ele jurou cumprir na sua vida. Estamos chegando ao final deste momento tão especial e eu quero terminar fazendo uma oração com você, não uma oração qualquer, mas uma oração de entrega, de rendição total, de abertura do coração para que Deus entre e faça aquilo que só Ele pode fazer: reescrever sua história com tinta da eternidade, com palavras de vida, com capítulos que vão glorificar o nome dEle e testemunhar para o mundo inteiro que o nosso Deus é Deus de milagres, de transformações impossíveis, de recomeços que desafiam toda a lógica humana. Então respire fundo comigo agora, coloque sua mão no coração e repita no seu interior: Senhor, eu entrego a Ti minha história, todas as páginas rasgadas, todos os capítulos dolorosos, todos os finais que não fazem sentido, e eu permito que Tu reescrevas tudo do Teu jeito, conforme Tua vontade perfeita, porque eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu descanso em Ti, sabendo que Teus planos são sempre melhores do que os meus, que Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e que Tu estás no controle de absolutamente tudo. Jeremias 29:11 nos lembra: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E essa promessa é para você hoje, agora, neste exato momento em que você decide soltar o controle, parar de tentar consertar tudo sozinho, de carregar todos os pesos nas suas próprias costas e simplesmente cair nos braços do Pai que nunca te abandonou, que sempre esteve ali esperando que você voltasse, esperando que você confiasse, esperando que você abrisse espaço para que Ele pudesse operar maravilhas na sua vida. A história que Deus está escrevendo para você é tão bonita, tão perfeita, tão cheia de surpresas boas que seu coração mal pode imaginar. Mas você precisa dar esse passo de fé hoje. Você precisa escolher acreditar mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Mesmo quando a lógica diz que é impossível. Mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendem por que você continua esperando, continua confiando, continua acreditando que o melhor ainda está por vir. Então receba agora essa bênção, que Deus reescreva sua história com letras de ouro, que Ele transforme cada derrota em vitória, cada lágrima em sorriso, cada noite escura em amanhecer glorioso, que Ele te dê dias cheios de paz, de alegria verdadeira, de propósito renovado, e que você possa testemunhar para todos ao seu redor que o nosso Deus é fiel, que Ele cumpre o que promete, que Ele não falha nunca, e que quem confia nele jamais será envergonhado, porque Ele sustenta com sua mão direita. Ele guia com sua sabedoria, e Ele completa tudo aquilo que começou na sua vida. Se você foi tocado por essa mensagem, se seu coração foi aquecido por essas palavras, deixe nos comentários o que Deus falou contigo hoje. Compartilhe sua história, porque ela pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. E se inscreva no canal para receber mais devocionais como este, que vão fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar nessa jornada linda com Jesus. Sugira também temas que você gostaria que fossem abordados aqui, porque este canal é para você, para a sua família, para levar a palavra de Deus a todos os lares. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e reescreva sua história com poder e glória.